ela foi morta, os assassinos chegaram lá na casa dela, retiraram os netos que estavam assistindo televisão com ela na sala e assassinaram a mãe Bernadette. Vamos em frente. Vamos falar agora, vamos falar da Bahia e vamos falar da morte da mãe Bernadette. Mãe Bernadette Pacífico, a morte dela está tendo repercussão, o assassinato dela está tendo repercussão internacional. A ONU está entrando no caso. A situação realmente é terrível. O enterro dela no sábado foi um negócio assim dramático. É muito forte, sabe, Rebeca, que ela ter sido morta quase que exatamente, né? Margarida Alves foi morta durante a ditadura em 83 com um tiro, né? Foi chamada na porta da casa dela, lá em Alagoa Grande, na Paraíba, em 12 de agosto de 83. O sujeito falou: a senhora é a Margarida? Ela falou: deu vários tiros no rosto dela. E a Bernadette, 40 anos depois, né? 40 anos e 5 dias, 17 de agosto, depois do assassinato da Margarida Maria Alves, agora durante o regime da democracia, no governo baiano, a situação da Bahia, eu tenho dito aqui, é dramática a situação da Bahia depois desses 16 anos de governos do PT. Ela foi morta, os assassinos chegaram lá na casa dela, retiraram os netos que estavam assistindo televisão com ela na sala e assassinaram a mãe Bernadette. O caso é muito grave, é gravíssimo. Tá aí a cena, o enterro foi... Bom, imagina, né? Ela foi enterrada ao lado do filho dela, o Fábio Gabriel, que foi assassinado de maneira semelhante em 2017, governo Rui Costa, durante o governo Rui Costa. Ela estava sob proteção do Programa de Defesa de Testemunhas do governo federal, mas que é executado pela PM. Vou contar desse programa de proteção a testemunhas lá na Bahia, da mãe Bernadette. Então... E agora, né, Mauro? Além de toda essa violência, os familiares dela tiveram que sair lá do Quilombo, né? Que tanto cuidavam e preservavam uma área tão importante aí para o país. As quilombolas Mas tiveram que se recusaram a aceitar a proposta do governo da Bahia. Como é que nós vamos sair daqui? Porque é o seguinte, o motivo do assassinato é o mesmo, terra, aparentemente, é terra. Por que a Margarida Maria Alves foi assassinada? Porque ela defendia os interesses dos trabalhadores rurais lá da Paraíba na luta contra os fazendeiros, na luta contra os proprietários de terra. Por que filho e mãe, né, o Fábio Gabriel e a mãe Bernadette, a Lorixá Bernadette, foi morta? Porque existe um grupo que tem interesse em colocar a mão nas terras do Quilombo, onde eles moram. Aí o governo da Bahia, em vez de fazer a proteção do Quilombo, está com essa gracinha agora de querer dizer para a família da Bernadette sair de lá. Aí sai de lá, deixa o terreno aberto para que os especuladores imobiliários atinjam o seu objetivo, atinjam o seu sucesso. Sobre essa questão do programa de defesa de testemunhas a que mãe Bernadette estava submetida, aqui os 2 depoimentos do advogado dela, o Davi Mendes. Depois de muita luta nossa, eles colocaram o sistema de vídeo monitoramento com câmeras. Colocaram 7... Depois de 1 ano e meio dela estar submetida nesse programa, porque antes nem isso tinha. Então, tinha lá o programa de proteção à testemunha. Então, a polícia militar tinha que estar protegendo a mãe Bernadette, né? Tá aí o advogado. Fora isso, uma ronda da polícia militar, uma única viatura ia na sede da associação que Dona Bernadette presidia, de manhã ou de tarde, averiguava, via que estava tudo bem e ia embora. Que espécie de proteção é essa? Que espécie de proteção é essa? Exatamente. É isso aí. Muito triste, Mauro. Muito triste mesmo. Olha, tem um superchat aqui falando ainda sobre a questão da redução da pena da insignificância, né? O Wesley Mauler, ele diz, pena da insignificância não é boa. Roubo é roubo, não importa o valor.
Aqui na Califórnia aplicaram isso e nos últimos anos roubos viraram epidemia no comércio, fechando várias lojas com muito roubo. Dizer. É isso aí. Esse é o Wesley Mauler, né? Wesley, não concordo com você. O roubo é roubo e não importa o valor? Não. Importa o valor, sim. Uma coisa é aquilo, o cara roubar um macaco. Outra coisa é roubar kit robótica. Tem uma diferença crucial. Uma pessoa que está fazendo roubo de algo que tem R$100 está fazendo roubo para comer. Isso é uma diferença crucial entre um ladrão que rouba milhões e kit de robótica. Tem total diferença. As penas têm que ser diferentes. E esse princípio da insignificância não é um princípio brasileiro, inclusive. É um princípio mundial que vige em todas as democracias. Lá nos Estados Unidos a gente vê o que é um Estado semipolicial. Vai para lá, vai na Rússia, vai nesse país, é isso que a gente vive. Mas nos países democráticos, o princípio da insignificância é um princípio aceito. É um princípio aceito. Vamos continuar falando da Bahia, antes falando do Rio. Nilson perguntando, não vamos comentar sobre a Marcha para Jesus? Teve uma Marcha para Jesus no Rio de Janeiro esse fim de semana. Fracassou, hein? 40 mil pessoas. Essa marcha chegou a ter lá no Rio de Janeiro, em São Paulo chega a ter 1 milhão. Lá no Rio de Janeiro chegou a ter 300, 400 mil pessoas. Só 40 mil. Foi um fracasso a Marcha para Jesus. A Marcha para Jesus. Vamos continuar falando da Bahia. Vamos. Deixa eu só ler enquanto você põe o próximo slide rapidinho. Olha, a Sandra Basoli, a proteção à testemunha não funciona. Maria Sá Xavier, por essa questão, né, a questão da terra, morreram muitos. E a Yolanda Black falando sobre essa questão da viatura policial. Tinha que ter uma viatura 24 horas. E a Eliana dizendo horrorizada com essa violência no campo e a investigação totalmente ausente. É isso aí. É isso aí. A Cristina, Jesus também não compareceu, pois é. E a Gisele falando penas alternativas, claro. Tem que ter pena alternativa, é deixar a gente presa porque roubou algo de R$100. É o que a gente viu outro dia, o Supremo tomando uma decisão de manter a prisão de uma mulher que roubou chocolate no supermercado. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, onde está a nossa humanidade? Em que esquina a esquerda foi perdendo a sua humanidade? E aí, ó, a Anne Raquel perguntando, né, se além dessa questão da terra, esse assassinato também pode estar relacionado com a perseguição às religiões africanas. E eu acredito que sim, né, Mauro? Quando essas pessoas intolerantes, elas vêm com um pacote completo, né? A gente vê muito bem isso. Então, junta tudo, né? A questão da religião, da defesa da terra, de ser ali um território quilombola, enfim, várias coisas, né, ao mesmo tempo. Então, a situação na Bahia é uma situação, como eu disse, dramática. Nós vamos conversar bastante sobre a situação na Bahia nos próximos dias. Eu quero dizer desde já o seguinte, que tem baianos pró-Rui Costa que dizem, não vai ouvir. Já mandei mensagem, já mandei pedido de entrevista para Rui Costa, já mandei pedido de entrevista para o governador Jerônimo Rodrigues. O governador Jerônimo Rodrigues não dará entrevista. A alegação é que atualmente ele só dá entrevistas coletivas, então ele não vai dar entrevistas. Já pedi entrevista para o secretário de Segurança da Bahia, tá? O Marcelo Weber. Então, estão pedidas entrevistas, está tudo aberto para todo mundo falar. Enquanto eles não falam, nós vamos ouvir as vítimas. Nós vamos ouvir as vítimas aqui. Tem várias entrevistas marcadas dessa semana com as vítimas da violência da Polícia Militar da Bahia.